Bom dia, pessoal. Como é que foi o feriado? Tudo bem? Então tá bom. Eu vou dar sequência aqui, primeiro explicando sobre aquele exercício que eu deixei da qualitativa da semana passada, sobre o arsênio, né? No exercício eu perguntava para vocês como que faz para identificar o íon arsênio, né? No cátion arsênio, no caso, o As mais 5. Primeiramente a gente precisa confirmar ele no... Ele é o cátion do grupo 2, né? Então no grupo 1 a gente reagia a ele com excesso de cloreto, formava um precipitado de cloreto. No caso, o arsênio não forma precipitado com cloreto. Então, o primeiro teste seria colocar cloreto nele e ver se ele precipita. Não precipitou, a gente vai fazer o teste do grupo 2. Qual que é o teste do grupo 2? É reagir, fazer uma série de reações com o sulfeto. E aí, no caso do sulfeto, ele vai formar um precipitado, tá certo? Então a gente sabe que se ele precipitou com sulfeto, é arsênio, né? Então quem respondeu isso já acertou. Mas daí o que poderia ser feito? Ainda para confirmar que é arsênio, continuar jogando, fazendo uma dissolução desse precipitado com uma base forte. E com a base forte a gente ia formar ia dissolver o precipitado, né? A gente ia ter dissolução do precipitado, confirmando mais uma vez que era arsênio. Então, ataque com cloreto não reage, sulfeto forma um precipitado que posteriormente ele é feita uma dissolução dele com uma base forte, formando um composto solúvel, tá? Então a gente conseguiria identificar o arsênio em solução. Essa seria a resposta completa aí da questão. Indo para a nossa aula de hoje, né? Nós vamos falar dos cátions do grupo 3, que é o grupo do ferro, tá bom? Deixa eu abrir aqui em tela inteira, fica melhor. Identificação dos cátions do grupo do ferro. No caso, esse aqui é o grupo do sulfeto, mas em presença de amônio, tá certo? O grupo anterior precipitava com sulfeto. Os elementos desse grupo não precipitam com sulfeto diretamente, e sim em meio amoniacal. Então precisa ter a presença de amônio para eles formarem precipitado. O grupo 3, também chamado grupo do sulfeto de amônio, compõe-se de íons de 7 metais, que são cobalto, níquel, ferro, manganês, cromo, alumínio e zinco. 5 desses elementos, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, são elementos de transição. E por essa razão, pode-se esperar que suas propriedades sejam aquelas dos elementos que têm uma camada interna de elétron incompleta, isto é, valência variável, íons coloridos e forte tendência para formar íons complexos. Então esses metais de transição eles formam compostos coloridos. As bases formadas pela adição de base forte nos cátions, elas vão formar hidróxidos coloridos, como a gente vai ver. E vai ser possível distinguir um hidróxido do outro através da coloração. Tá bom? Muitos dos íons do grupo 2 formam compostos coloridos e essa propriedade é empregada em suas identificações, enquanto que os demais são precipitados como sulfeto. Tá certo? Então aqui são as reações principais. Veio lá do grupo 1, que é o grupo do cloreto. O grupo 2 é o grupo do sulfeto. E o grupo 3 é o grupo do sulfeto em meio amoniacal, que é esse grupo que a gente está vendo agora. O 4 e 5 vai ser para as próximas aulas. Se a gente tiver um cátion do grupo 3, no caso ferro, cromo, alumínio, nós vamos fazer um ataque dele com sulfeto em meio amoniacal. Todos vão precipitar com sulfeto nesse meio amoniacal de pH controlado. Depois que precipitar esses metais, a gente vai fazer uma dissolução de todos eles com ácido clorídrico. Colocando o ácido clorídrico, a gente dissolve todos eles, vão ficar incolores. E aí, posteriormente, a gente vai fazer uma adição de base forte, né? Com a base forte, nós vamos formar vários hidróxidos de várias cores diferentes. E aí, a partir daí,
pode ser feita uma adição de peróxido de sódio, né? O peróxido de sódio vai solubilizar algumas coisas, né? Como cromo, alumínio e zinco, que são materiais que apresentam característica ácida e básica. No caso, material que é anfótero, né? Na química, o anfótero tanto pode ser básico como ácido, tá? Então são esses três elementos. Eles são solubilizados. E os demais elementos continuam como hidróxidos que foram formados aqui em cima. Então a gente tem essas duas distinções. Daqui para baixo a gente pode separar esses elementos, daqui para baixo também a gente pode separar os elementos. Mas vamos estudar até aqui, tá? Que é a adição de base forte e depois a sua dissolução. No caso, no laboratório, nós não temos peróxido de sódio, a gente faz a dissolução com excesso de base, também funciona, tá? Então a gente continua adicionando base e a gente tem a dissolução dos precipitados. Na aula de hoje a gente vai ver coloração e dissolução de precipitados, tá bom? Elemento cromo, né? O primeiro aqui, ele forma uma base com base forte, ele forma um precipitado, um hidróxido, tá? Hidróxido de cromo 3. E ele é verde acinzentado. Se a gente continuar jogando base nele, vai ocorrer uma dissolução, ele vai ficar incolor, tá? O alumínio, ele forma um precipitado branco, que com o excesso vai ocorrer uma dissolução, tá bom? Cabe lembrar aqui que o precipitado branco ele é meio gelatinoso, é um pouco diferente do precipitado do alumínio, ele é gelatinoso, parece uma gelatina branca, que vai ficar incolor conforme a gente vai adicionando base, tá? No caso do ferro, ele forma um precipitado verde quando a gente coloca a base. Com o passar do tempo, ele escurece, começa a ficar marrom, porque ele oxida. O ferro passa de 2 para 3, ficando marrom. Então, a gente consegue saber que é ferro, porque ele passa de verde para o marrom. O zinco forma um precipitado branco, que também, com excesso de base, ocorre uma dissolução dele. Tá certo? Quem mais? O manganês também forma um precipitado branco, porém o manganês oxida ficando marrom. Então ele é diferente do, por exemplo, quem forma um branco aqui? O alumínio forma um branco gelatinoso e o manganês um branco. Só que quando você coloca excesso de base, ele continua branco, precipitado. Já o alumínio ele solubiliza com excesso de base, pela característica anfótera, né? Que são 3 materiais que têm característica anfótera. O manganês não foi citado. E o manganês fica marrom, então ele passa de branco para marrom. Se a gente tiver uma amostra de manganês, vai ser muito fácil, ele vai ficar branco, depois vai ficar marrom. Vai ser diferente do alumínio, ele vai ficar branco e só branco, ou vai dissolver. No caso, o manganês não dissolve, com excesso de base. O cobalto, ele forma uma coloração azul. Nenhum forma azul, só o cobalto, que é o chamado de azul da Prússia, ou azul de cobalto, tá? Que forma uma coloração azul. E o níquel forma uma coloração verde, só que ele só fica verde, não fica marrom. Então dá para distinguir o níquel, que é muito parecido com o ferro no começo, mas depois o ferro fica marrom e o níquel fica verde, não sofre oxidação ao ar, tá? Como sofre o ferro e o manganês, tá certo? Bom, basicamente era isso, né? Explicar essas reações com base forte, né? Na próxima aula a gente vai continuar com algumas outras reações desse grupo, né? Para finalizar esse grupo, e assim a gente termina a nossa aula. Nós vamos atribuir hoje uma nova atividade com 3 questões. Espero que vocês já comecem a fazer essas questões, e elas são para entrega até o dia 30/9, tá bom? Bons estudos aí e boa aula, tá, galera? Até mais.